É bem complicado, né, cara? Porque eu acredito que tem que ter um quê de inspiração, né? Porque muitas das vezes acha que é só horas-aula. E as horas-aulas não significam nada se não forem qualitativas, Sim. né? Então, eu acredito que tem que ter todo um contexto, tem que ter um aparato. E essa questão que você falou, eu acho sensacional, é a relação entre mestre e aluno. E isso só vai ser possível a partir do momento em que for levado de fato a sério pelo Estado, né? Eu acho que o Estado, muitas das vezes, ele quer assumir as rédeas da situação, porém não dá as ferramentas para as pessoas que estão ali envolvidas no processo a fazerem algo que querem. Porque eu vejo muitos professores com boas intenções, querendo chegar lá na sala de aula, fazer acontecer, só que quando chega lá, ficam limitados, e aí quando tentam mudar alguma coisa, são travados até mesmo pela alta cúpula da escola. E aí eu vejo essa questão, e acaba desanimando aquele profissional que muitas das vezes quis entrar na parte educacional por amor à educação. Então acho que é complicado, cara. Olha, eu vou te dizer assim, até dentro do... Eu não culpo a alta cúpula da educação, porque eu tenho uma relação, nesses 10 anos aí como empresário na área de educação, eu tenho relação com os diversos níveis hierárquicos, né? E eu vejo assim, a gente criou uma armadilha para nós mesmos, tá? Em termos de educação. E, de maneira geral, na educação eu vejo um pessoal muito idealista. Normalmente o pessoal quer trabalhar assim, realmente querendo trazer uma transformação real e não consegue. E se frustra por isso. Eu vejo muita gente saindo da educação frustrado, da área da educação, né, frustrado, porque é realmente, principalmente quem está trabalhando no ensino básico, normalmente a pessoa tem aquela vocação mesmo, quer gerar e promover uma diferença e não consegue. E aí, ao não conseguir, vem essa frustração. E poucas iniciativas, igual você tem escolas construtivistas, montessorianas, que são escolas normalmente bem menores, com um núcleo menor ali, também isso gera um custo bem mais alto, né? Mas que são iniciativas interessantes e que a gente ainda tem que descobrir uma forma de multiplicar e viabilizar essas iniciativas, que talvez por aí a gente tenha um caminho, né? Não defendendo nenhum método em específico em si, mas só o fato de serem métodos que de fato quebram com o método atual, porque todo o resto é mais do mesmo, revendido e reembalado, certo? Tirando essas que realmente estão mudando ali o formato da sala de aula, a quantidade de alunos, e que isso é um desafio muito grande, né? As outras iniciativas eu vejo que estão fadadas a produzirem resultados muito similares. Uhum. Cara, voltando lá no início, eu gostaria de perguntar sobre... Por exemplo, Tales de Mileto falava que a arqué era água, né? Eles tentando explicar todas as coisas e tudo. Uhum. Aí tinha outros filósofos lá que falavam que a terra, o fogo, o ar. Uhum. E, na sua opinião, o que seria a arqué? Seria o todo? Seria Deus? Então, a arqué é uma ideia de um princípio, né, ou princípios ali, que seriam os princípios que compõem o universo, tá? Quando se fala aí dos pré-socráticos, como o Tales de Mileto, é muito complicado porque, às vezes, do texto original, desse sujeito não sobrou nada. Sobrou comentário de alguém. E quando às vezes é o comentário de alguém também, sim, você tem uma página de comentário. O resto tudo é especulação nossa, tá? Então você fala assim, como é que você vai definir o pensamento de alguém sobre o que todo o telefone sem fio que a gente falou aqui, e ainda sobrou 1 ou 2 páginas sobre todo o trabalho daquela pessoa. Ainda mais que foi alguém que viveu num tempo diferente, onde as ideias eram diferentes, todo mundo pensava diferente. Mas o que a gente pode tirar em comum ali? Eu acho que todos os pré-socráticos pensavam de maneira muito similar e estavam usando elementos simbólicos para dizer a mesma coisa, até porque eles estudavam, na sua maioria, eles iam para o Egito estudar, né? E depois é como se fosse assim, a grande universidade de referência da época era o Egito. Né, cara? Como é que pode? Então, todo mundo que queria estudar na Grécia, e os gregos conhecidos ali pela sua sabedoria, eles diziam que os mais sábios eram os sacerdotes egípcios. Né? Então eles iam lá estudar e voltavam trazendo essas ideias e tentando explicar um pouco sobre como o mundo funciona. Então, até Demócrito, né, que traz a ideia do átomo, que não é a ideia do átomo moderno, mas como a partícula indivisível, eles estavam meio que
falando ali de princípios que nascem lá no hermetismo, tá? Fala assim, que o todo e a parte são uma coisa só. E que o todo é simplesmente a junção de todas essas partes, né? Esse todo a gente pode chamar de Deus, como é para Spinoza, depois em termos modernos, ele já é um cristão, né? Mas ele está falando de Deus aí como essa grande partícula em que todas as coisas estão inseridas e fazem parte dela, né? Então essa arquê é como se fosse uma parte fundamental do todo, que eu posso chamar de Deus, posso chamar de natureza, cosmos, etc. De acordo com o meu tempo histórico e minha crença, eu vou dar um nome para isso, né? Para os taoístas, Nossa, né? Que legal. E como você já falou aí, citou o hermetismo, eu queria que você falasse um pouco para a gente, né? Porque como você falou, o Egito era uma referência para eles, tanto conhecimento vinha de lá, muito discutido até hoje como que foram feitas aquelas benditas pirâmides que sempre tem discussão. E como é que pode um povo ser tão, sei lá, velho, ter uma tecnologia tão avançada que até hoje, com a tecnologia que a gente tem, a gente não compreender. E um conhecimento que é muito discutido lá é o hermetismo. Queria que você falasse um pouco pra gente, porque além de historiador e filósofo, as duas coisas se juntam e é perfeito para falar sobre hermetismo. O hermetismo, ele fala ali de leis naturais, certo? De 7 leis naturais que se expressam no pequeno e no grande. É igual você pensar assim, temos aqui a lei da gravidade, tá? Ela vai exercer sua força sobre essa caneca, sobre nós, mas é a mesma lei que está exercendo sobre os planetas e o movimento deles no universo. Então, ali ele está falando de leis naturais que não só vão se expressar no físico, mas em todos os âmbitos que a gente pensar, né? Em todos os planos de existência, vamos dizer assim, em todas as dimensões. O que isso significa? Não sei, difícil definir. não sou detentor dessa verdade, né? Entendo. Mas todo esse conhecimento estava ali no Egito como uma referência, né? E na verdade a gente não sabe como as pirâmides foram construídas, como é que se chegou nelas. A datação delas é uma coisa muito imprecisa, tá? Então é uma coisa que é mais um argumento de autoridade, porque alguém chegou e datou e ninguém se discute muito depois e aceita o argumento de autoridade. E não sei se você reparou também, quando alguém questiona a maneira que o Egito explica, o governo do Egito explica, eles ficam putos de raiva. Você já reparou isso? Sim. Eles não gostam que questionem eles. De maneira geral, dentro da própria ciência, a ciência ela deveria ser muito mente aberta. Esse é o princípio científico, né? De aceitar o questionamento, testar as hipóteses e conforme forem surgindo novas hipóteses, estar aberto a elas também, né? Mas a gente vê o fanatismo está muito presente no meio acadêmico também. E as pessoas construíram todo o seu castelo de areia, sua tese de doutorado, etc., em cima daquilo ali. E alguém quer vir questionar todos os fundamentos desse castelinho de areia e derrubar ele, o pessoal defende com unhas e dentes.